Na aula de hoje, então, pessoal, nós ficamos de trabalhar a lição 23, que era a última, só para recordar, para todo mundo se situar. Nós tínhamos combinado que a semana passada daríamos a 22 e a 23, o Luiz daria. Daí, quando o Luiz foi trabalhar as lições, ele se deu conta que eram dois temas muito amplos, densos, e resolvemos deixar a 23 para hoje. Então, é a última lição, que já tinha sido enviada na semana passada, né? E que se chama Uma Igreja que Ama. E a proposta da estratégia para trabalhar a lição de hoje era que a gente fizesse uma vinculação dessa lição com todas as demais lições do semestre. E aí, então, como é que nós nos organizamos? Eu fiquei de fazer essa parte e o Luiz desenvolvia a lição de hoje. É isso, Luiz? Tudo bem? Então, podemos projetar aí só para todo mundo se situar um pouquinho. Eu fiz uma coisa muitíssimo simples, que não teve nenhuma exigência intelectual maior. Eu só juntei as coisas, né? Juntei assim, ó. No início do semestre, eu apresentei isso para vocês. Não sei se vocês viram, mas apresentei sem uma estrutura assim. Apresentei falando só. Porque essa era a estrutura das nossas lições na revista. O conteúdo desse semestre veio dividido em 3 grandes unidades. A primeira unidade era a ideia de viver com fé. E a grande pergunta é: o que significa viver com fé nos dias de hoje, na realidade que a gente se encontra, no contexto atual, enfim, né? E aí as lições eram 6 lições com essa temática específica do viver com fé. E aí vinha um pouco crer e viver a fé, primeira lição. Depois fé, intimidade e oração, no sentido de que a fé pede intimidade com Deus e relação constante com Ele através da oração. Fé na palavra, que acaba se tornando força para a vida da gente. A ideia de que crer implica servir e cuidar. A ideia de que a fé é experiência e, ao mesmo tempo, é esperança, que é isso que nos mantém. E a ideia muito wesleyana, né, de viver com fé e com o pé na razão, no sentido de que nós não somos um povo metodista, que se aliena da realidade, mas que trabalha, né, dentro de um contexto e adequando, ajustando as questões da realidade. A segunda unidade era viver com sabedoria, porque não basta a fé, mas é necessário que a gente tenha sabedoria para vivenciar o cotidiano da vida. Isso exige, a sabedoria não exige academicismos sofisticados, mas, ao contrário, simplicidade, prudência e consciência da finitude. Esse é o conceito de sabedoria que a lição nos traz. Viver com sabedoria e viver com muita simplicidade. E a ideia de sabedoria e simplicidade que vão se imbricando ao longo da segunda lição, né? Aí vem mais 7 lições nesse bloco, então são 7 lições. A ideia de que sabedoria e simplicidade vão se imbricando e vão quase que, assim, de alguma maneira, elas vão depurando a ideia de sabedoria, né? E essa noção de que a vida é constituída de alegrias e tristezas e que é preciso ser sábio para poder transitar dentro desses espaços, né? Aquela ideia muito interessante, muito evangélica do cuidar do corpo, questão de fé e sabedoria, ela é muito interessante porque ela é uma prerrogativa de Deus, né? O corpo é templo do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ela é resultado da compreensão da vida, de que é pelo corpo que a gente expressa a fé e expressa essa sabedoria mesmo diante da vida. A ideia de que perdoar é um exercício de sabedoria de vida, né? No sentido de que aquele que perdoa é aquele que mais compreendeu o sentido da finitude humana e da limitação humana. Depois tem uma 6ª lição que fala até da vida do fim, que é a questão
da morte, né? De como que a morte entra na estrutura da experiência humana, e um pouco de prudência não faz mal, não é mão faz mal, é não faz mal, né? Essas 7 lições desse bloco de Viver com Sabedoria, elas são muito calcadas nos textos dos sapienciais, né? A gente não pode perder de vista que a finalidade da gente fazer essa retomada que nós estamos fazendo agora é a gente pensar no tema da última lição, que é a de hoje, que é o amor, dizendo exatamente que o amor é exatamente vamos dizer assim, essa mediação, né, para que a gente possa exercitar todas essas situações. Que é porque a gente ama que a gente se esforça para ser sábio, que a gente se esforça para viver com fé, que a gente faz todo esse exercício de, vamos dizer assim, de uma apreensão nossa por nós mesmos, da nossa vida, para que ela possa ser posta a serviço, né, daqueles dos outros, da comunidade do qual a gente participa. E aí a terceira unidade, ela busca, né, juntar que ser igreja com fé e sabedoria é efetivamente buscar essas marcas fundamentais como o serviço, a obediência a Deus, o amor, né, a capacidade de educar, o sentido ético, a profecia e a unidade dos cristãos. E é interessante porque a gente foi caminhando, né, em direção até a propor a ideia da unidade, que o Edivaldo propôs na outra semana, como ponto final dessa conversa, no sentido de evitar os sectarismos e as diferenças, né? Então, a terceira unidade, no fundo, ela é um exercício de junção daquilo que as 2 primeiras unidades propõem. Ou seja, não dá para amar sem fé, amar intensamente no conceito bíblico do amor de Deus, não dá para isso ser feito sem fé e sem a sabedoria, sem a fé que nos dá essa força absoluta, e sem a sabedoria que é resultante desse, vamos dizer assim, desse viver a vida conforme os preceitos e os mandamentos do Senhor, né? E aí, então, essa terceira unidade, eu acho que ela é muito interessante. A gente ficou, vou fazer um comentário muito pessoal, assim, a gente prejudicou um pouco porque a gente teve que fazer mudanças nessa sequência, porque ela tem uma sequência muito interessante, né? Ela diz que uma igreja com fé e sabedoria é uma igreja cheia do Espírito Santo, que é fundamental para ter dinâmica, para ter dínamo, né? Para ter força. É uma igreja que crê e, portanto, anuncia. Não posso deixar de falar das coisas que vi e ouvi, né? Uma igreja que cultua, né? Que sabe cultuar, que sabe interceder. Uma igreja que serve, uma igreja que trabalha na lógica do serviço como discipulado mesmo, né? É uma igreja que educa e que, então, se mantém fiel aos princípios fundamentais da educação e reconhece que educar é uma forma de contribuir no processo da salvação. É uma igreja que concilia, que conversa, que ouve, que troca, que decide junto. Uma igreja profética, né, que fala em nome do Senhor. Uma igreja que investe no reino de Deus e que, portanto, prega o reino e que, portanto, exercita muito o conceito do aqui e agora e do já, mas ainda não, né? Do que é o conceito mais pulsante, mais interessante do reino de Deus. Já estamos vivendo o princípio do reino, mas ainda não temos a totalidade dele. É uma igreja unida, mas não é uma igreja uniforme. É uma igreja que consegue estar junto e não necessariamente precisa ter uma funcionalidade
igual a de outras igrejas, quer dizer, que respeita as diferenças do culto, as diferenças de compreensão da vida religiosa e das relações do humano com o divino. E, por último, então, para fechar isso, né, isso tudo junto, vamos dizer assim, acaba sendo uma igreja que ama, uma igreja que exercita a plenitude do amor de Deus. Um pouco essa a retrospectiva que eu poderia fazer para a gente ir pegando pedaços. Nós vimos todas as lições. Nós só fizemos assim, ao longo da nossa caminhada, nós fizemos algumas inversões, não é? Que efetivamente não seguiram necessariamente essa lógica. Então, essa foi a única coisa, mas isso não prejudica praticamente em nada o tipo de grupo que nós temos aqui. Vamos dizer assim, se a gente tivesse um grupo de neófitos, né, de gente recém-chegada na igreja, então a gente talvez precisasse ter tido um pouco mais de cuidado nessa forma de apresentar os conteúdos. Mas como todo mundo aqui já é mais velho de guerra, a gente conseguiu, certamente, colocar cada conteúdo no seu lugar certo. Era um pouco isso, Luiz, que eu achei que eu podia fazer para ajudar. Não sei se ajuda ou não, a gente não conversou. Eu até me penitencio que eu não te liguei, eu que fiquei de te ligar e não te liguei. Mas, enfim, acho que a gente consegue junto ir fazendo isso aí, ok? Não, foi excelente, foi ótima retrospectiva para a gente refrescar a memória de todo esse percurso interessante, né, que a gente fez. E eu estava escutando, né, e lendo também o elenco aí das lições e tentando associar cada lição, cada unidade com a perspectiva do amor, né? E eu acho que quem leu a lição, essa última lição sobre o amor, talvez pôde fazer esse exercício, mas se não tiver a oportunidade de ler, agora depois que a gente conversar um pouco sobre o tema em si da lição 23, depois seria interessante voltar a esse índice da revista e fazer essa relação. E a gente vai ver que em cada tema existe um vínculo, né? Existe que pode ser feito um vínculo, né? Com o paradigma, né? Ou com o princípio, né? Podemos dizer assim, o princípio do amor, né? A Rosa sempre nos chama ao início para a oração, né? E exatamente o amor nos pede sempre a oração, porque é o nosso vínculo com Deus. Então, eu vou pedir à irmã Zoé, que está já com o seu microfone aí aberto, que nos dirija uma palavra de oração e depois nós vamos ler o texto fundamental dessa lição, que é muito conhecido, é muito lido e muitas vezes ouvimos pregação sobre ele, mas eu acho sempre interessante a gente voltar outra vez, embora é um texto longo, o capítulo todo, mas é fundamental revisitar sempre o Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13. Então vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos achegamos até a sua presença para te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos já nesse novo dia e pedir, ó Deus, continue conosco. Prepara-nos nesta manhã para o estudo da lição, dá-nos sabedoria no nosso coração, dá sabedoria ao professor Luiz. Obrigada pela vida de cada uma das pessoas aqui conosco, começando o ano, Pai, juntas, estudando a Tua palavra. Que isso seja um fortalecimento para a nossa caminhada. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a ter disposição sempre para Te buscar, Te ouvir e aprender mais de Ti. Fica conosco, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Então, antes de entrarmos no tema, propriamente esmiuçando um pouco o que a revista nos traz, vamos ler, eu vou compartilhar aqui a tela outra vez, vamos ler o capítulo, então, 13 de 1 Coríntios. Eu vou fazer a leitura aqui, então.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, mas não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Amém. Que texto? É um texto fabuloso, né? E que nos traz aí uma janela para muita discussão e reflexão, né? E claro, o apóstolo Paulo aqui usa muito da sua retórica, né? Da sua capacidade retórica e poética, né? Porque em certa maneira ele é um texto também que pode se enquadrar num gênero poético, né? Da maneira como ele vai construindo, tecendo. O nosso objetivo da lição, então, é refletir sobre o amor cristão e a sua relação com a obediência aos preceitos do Senhor, motivar a vivência prática do amor na comunidade de fé. E aqui eu quero recalcar, isso é muito importante, né? Motivar a vivência prática do amor na comunidade de fé, e nós poderíamos dizer na comunidade estendida, né? Na comunidade além da nossa comunidade de fé, que nós costumamos pensar igreja local ou nossa denominação, não, para além, né? Uma comunidade estendida, eu diria, para a família humana. Identificar os desafios que o amor de Deus nos apresenta. Ele apresenta desafios, não é coisa simples, não é coisa fácil. Né? Às vezes a gente romantiza um pouco o amor, como parecendo que é tudo tranquilo, tudo fácil. Mas quando Jesus chega naquele momento e diz assim, amai os vossos inimigos, aí a gente já fica um pouco com o pé atrás, né? Mas como é que eu vou conseguir amar o cara que está me pisando na cabeça, né? Como é que eu vou conseguir amar esse ministro que não dá jeito na vacina e o povo está morrendo? Como? Como que eu vou conseguir? Então, não é fácil, é um desafio muito grande e a gente precisa ver como vencer, identificar e vencer esses desafios. Essa lição ficou propositalmente, segundo os autores aqui, os coordenadores da revista, ficou propositalmente para o fim da revista, porque se entende que toda a fé e a sabedoria, foi sobre fé e sabedoria que nós discutimos quase todo o semestre, né? Como viver a fé, como se colocar como igreja que vive a fé com sabedoria, mas tudo isso encontram no amor de Deus o alimento necessário para que possam se desenvolver. Não há fé
não há sabedoria, não há igreja, não há cristianismo, eu diria, sem amor. Embora ao longo da história o cristianismo já foi também objeto de deturpação, e podemos dizer assim, será que era carregado de amor o chicote do inquisidor? Embora o discurso às vezes dizia não é pelo amor, mas não é fácil de interpretar dessa forma, né? Será que é por amor a quem e a que estes pastores neopentecostais exploram o povo e tiram todos os seus níqueis do bolso, né? Será que é por amor? Então existem também deturpações no cristianismo, mas o cristianismo genuíno, eu diria assim, aquele modo de vida que foi expresso nas ações, na prática, na vivência de Jesus e que gerou o cristianismo dos primeiros apóstolos, das primeiras comunidades cristãs, só pode existir, só pode, de fato, acontecer baixo a uma concepção e um princípio de amor. Tá? Quando lá em Atos dos Apóstolos diz que a igreja crescia, né, lá no começo dos Atos dos Apóstolos, né, se refere à igreja crescente, né, e que todos viam como eles viviam em uma comunidade de amor, em uma comunidade que todos tinham tudo em comum, compartilhavam os seus bens, distribuíam aos pobres e tal. Então, as pessoas viam essa prática, essa expressão do amor comunitário na vida daqueles primeiros cristãos. Então, tudo que tem a ver com o cristianismo deveria ser carregado, né? Deveria ser denso no sentido de vivência do amor. Nós não podemos fazer, de fato, nada em nome de Jesus, em nome de Deus, sem amor. Porque desde o princípio fundamental que nós aprendemos, Deus é amor. E se nós queremos proclamar a Deus, proclamar a Jesus e a sua salvação, nós só podemos fazê-lo por meio de uma vivência do amor. Lá em João, né, em 1 João, disse: como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo a Deus a quem não vejo, né? É um espírito, e se eu não amo ao meu próximo, a pessoa que está do meu lado, a quem eu vejo. Ou seja, concretamente, neste sentido, então, essa nossa lição nos chama aqui a rever as nossas vivências, eu diria assim, a nossa prática, e escolher ou não viver na radicalidade do amor, ou seja, escolher o caminho de Cristo ou não, né? Porque também Cristo, Deus e Jesus e o Espírito Santo nos deixam a liberdade, o livre-arbítrio, né? Que é outro tema tão denso, né? Discutido na reforma, mas o grande chamamento é que se realmente nós queremos nos chamar de cristãos e cristãs, né? Se nós queremos nos identificar dessa maneira, não há outro caminho senão procurar exercitar na prática o amor. Agora, o que é isso? Como fazer isso? Né? Em toda a escritura sagrada, o amor é um tema bastante destacado. Né? Ele tem a sua origem, como eu já disse, né? E o seu fundamento principal em Deus, no próprio Deus. Ele é apresentado como uma virtude divina, uma virtude presente no divino, no sagrado, pois Deus é amor. 1 João 4,16 nos diz isso, Deus é amor. Esse amor que surge em Deus e alcança as pessoas não pode ser algo mesquinho, não pode ser algo passageiro, não pode ser algo banal ou algo frívolo, ou algo que não seja sincero, porque existe esse desafio de que o amor se expressa concretamente. Ao fim,
E ao cabo de todas as coisas, o que vai permanecer é o amor, tá? Como o texto do apóstolo Paulo no capítulo 13 nos diz, né, de 1 Coríntios, no final, o amor jamais acaba, e a maior virtude é o amor. Ele jamais acaba. No versículo 8 do capítulo 13, Paulo diz isso. Deus o transformou em mandamento, condição sine qua non para que alguém ostente o nome de cristão, ou para que alguém, como já disse, né, se identifique com o Deus de Jesus Cristo, condicionando a um compromisso pessoal e também comunitário. Quem ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, se submete de forma espontânea ao mandamento proposto por ele. E aqui nós vamos ao Antigo Testamento, né? Então alguém poderia dizer assim, mas o Antigo Testamento, a lei está superada. De fato, Jesus disse que veio transformar a lei e sintetizar a lei neste grande mandamento do amor. Mas se nós formos observar, este grande mandamento do amor, ele já está lá no Antigo Testamento, ele já está lá presente na lei. E de muitas formas, em muitos textos isso aparece. Mas a revista aqui nos sugere Levítico 19, 18. Prestem atenção nesse texto, que é um mandamento, né, lá do Antigo Testamento. Não procure vingança, não guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Como dizendo assim, o Senhor quem diz, quem nos dá este mandamento. Só quem ama a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser, também é capaz de amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo e como ama a Deus. Mas o inverso também é verdadeiro. Só pode dizer que ama a Deus quem ama o próximo. Ou seja, é uma via de duas mãos. Não podemos amar a Deus sem amar o próximo. Não podemos amar o próximo se nós não amamos a Deus. Porque Deus é o princípio de tudo, o princípio, neste caso aqui, do amor. E o amor aqui, então, ao próximo, nos conduz a superar barreiras, como, por exemplo, as barreiras do preconceito, as barreiras do egoísmo, as barreiras da impaciência, as barreiras da maldade, as barreiras da hipocrisia e tantas outras, se de fato amamos com o amor de Deus, com o amor genuíno. Ao amar o próximo sem restrições, aprendemos também a amar-nos a nós mesmos. Então é interessante que o mandamento, depois que Jesus retoma, né, ele tem essas três vertentes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar-se a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus. E essas três coisas se interconectam e não há como fazer uma sem fazer a outra, digamos. Não há como viver uma sem viver a outra. A Bíblia, então, nos ensina que o amor cristão, por exemplo, se manifesta em atos de misericórdia. E aqui eu acho que nós podemos ser bem wesleyanos, né? O Wesley já desafiava, né, o povo metodista aos atos de misericórdia. Não é? Lucas 6, 32 a 36. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem
e emprestem sem esperar nada em troca. Sejam misericordiosos, como é também misericordioso o vosso Pai que está no céu. Uma outra característica, então, a primeira característica que nós podemos dizer, o primeiro desafio que traz o amor é a misericórdia, os atos de misericórdia. Há um outro que nós podemos pensar que é talvez um grande desafio, não ser fingido. O amor não pode ser fingido. Eu lembro daquele texto lá de Paulo a Timóteo, né, da fé sem fingimento, a mesma que habitou a tua avó, a tua mãe, né, mas outros princípios fundamentais da vivência cristã também não devem ser fingidos, né? E especialmente o amor. O amor não pode ser fingido, um amor sem fingimento. Romanos 12, versículo 9, nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Hipocrisia e fingimento, né, são praticamente sinônimos. O hipócrita é um fingido. Quem faz uma coisa com hipocrisia está fingindo que está fazendo algo verdadeiro, mas no fundo não está fazendo verdadeiro. Pode estar fazendo por interesses ou para, digamos, se mostrar como bom, mas não genuinamente. Então, sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. E aqui eu sempre me lembro, eu tenho que sempre citar isso, porque é uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto na história das mulheres metodistas, né, que chegaram aqui no Brasil no século XIX, né, e construíram esses colégios, essas escolas, e o único lugar que eu encontrei isso, que era o antigo lema das mulheres metodistas, da Sociedade Metodista lá dos Estados Unidos, a Sociedade Estrangeira, a Sociedade de Mulheres para o Estrangeiro, né, que eram basicamente as missionárias. E esse lema ficou gravado, traduzido ao português e gravado aqui no Colégio Piracicabana, num monumentozinho que está ali na frente tipo de um obelisco que está ali na frente do Martha Watts, né? Fazer o bem por amor do bem. Amar o bem, amar fazer o bem. Ou seja, fazer o bem é amor, né? Desde que esteja este bem carregado de fato de amor. Então, amar fazendo o bem, e fazer o bem por amor do bem. E é um desafio também paulino, né, para todos nós, né? Uma terceira um terceiro modo, né, pelo qual o amor então deve ser manifesto, né, na vida do cristão, é que ele vem acompanhado de muitas outras qualidades. O amor não vem sozinho. O amor não é algo metafísico somente, né? Ele tem aspectos metafísicos no amor, mas ele tem aspectos muito concretos e ele vem carregado de várias outras qualidades, várias outras coisas que o atestam, né? que o certificam, digamos assim, que realmente é o amor, né? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Aqui, esse texto de Gálatas, capítulo 5, geralmente as pessoas dizem assim, os frutos do Espírito. Não, se nós lermos direitinho o texto, ele está se referindo a um fruto. O fruto do Espírito é amor. E as demais características estão conectadas com este primeiro e principal fruto do Espírito. Tá bem, são outros frutos, são outras formas, mas por que Paulo dá esta ênfase e coloca em primeiro lugar como fruto do Espírito o amor? Porque se nós não vivenciarmos, não tivermos na nossa vida este fruto fundamental do amor, as demais coisas poderão ser fingidas, ou poderão ser hipócritas, ou poderão ser banais.
e não estão carregadas do fundamental, que é este fruto principal do Espírito, que é o amor. Então ele continua: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas juntas formam o fruto do Espírito. O amor de Deus não espera retorno, não espera recompensa. Isto aqui é uma citação de um autor chamado Potin, não sei se é francês, e a lição traz esta citação que eu achei muito interessante. O amor de Deus não espera retorno ou recompensa. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados gratuitamente. E aqui vamos àquele tema fundamental da reforma, a graça, né? A salvação pela graça, pela fé e pela graça. Jesus não cobrou nada de ninguém. Eu estou morrendo por vocês, vocês têm que me seguir, pelo amor de Deus, me sigam, porque eu estou fazendo o máximo que eu posso aqui. Não. É independente se o homem e a mulher reconhecem o senhorio de Jesus, ele entregou a sua própria vida gratuitamente, por graça, em favor de toda a humanidade. Foi o maior ato de amor, então, como nós temos aprendido e ouvido e sentido ao longo da nossa carreira cristã. Mas este ato de Jesus morrer na cruz, que é o ato de amor de Deus, foi um ato sem esperar nenhum retorno. Isso que é o mais interessante. Foi um ato gratuito, sem esperar recompensa. Ou seja, isso nos diz muito também do modo como nós fazemos as coisas, do modo como nós fazemos vivemos a nossa vida cristã. É o grande desafio. Mesmo porque, se assim fosse, nós até hoje estaríamos perdidos, pois, como seres humanos pecadores, nunca poderemos retribuir ou pagar o amor, o perdão, a salvação que Deus nos oferece gratuitamente. E este amor incondicional de Deus é que nos inspira, é que nos desafia, é que nos move a agir também com um amor desinteressado, sem esperar algo em troca, como no exemplo do segundo, como exemplo segundo o que Jesus vivenciou em favor de todos nós na cruz. Então, aqui, nesse ponto, a lição nos convida a adentrar um pouco mais no capítulo 13. Vamos ver como estamos no nosso tempo. Aí eu espero gastar mais uns minutinhos para depois abrir para nosso debate. Então, adentrando um pouquinho mais no capítulo 13, que é o chamado Hino ao Amor, é uma poesia carregado de uma retórica e até de exageros, né? Até de exagerações, né? Como a poesia se dá o luxo, né? Se dá o direito, né? De exagerar para, digamos assim, recalcar uma ideia. Aí Paulo usa aqui alguns exageros também, no sentido de elevar o amor sobre obras excelentes. Como, por exemplo, são obras excelentes, são condições da vivência da fé que são excelentes, não podemos dizer que não. Mas Paulo parece que ali no Hino ao Amor ele coloca todas essas coisas no chão para mostrar que ainda existe algo maior do que isso, mais importante do que isso. Então ele diz: falar em línguas, profetizar, conhecer mistérios, e ele diz todos os mistérios e toda a ciência. Ainda acima disso, né, há algo mais importante, que ele vai mencionar como sendo o amor. Outra perspectiva interessante é que Paulo discorre sobre o que é e o que não é o amor.
Ele faz aqui, ele brinca um pouco com essa tensão entre aquilo que é o amor e aquilo que não é o amor. Os versículos 4 a 7 trazem afirmações positivas e negativas. 15 afirmações descrevem a natureza do amor de Cristo, 2 positivas e 8 negativas. Se vocês quiserem aí, tiverem condições de anotar isso, depois podem revisitar o texto e olhar direitinho e contar isso, né? Então, são 15 afirmações que descrevem a natureza do amor de Cristo, 2 delas são positivas, 8 negativas. Uma última adiciona um contraste positivo. Diga, Rosa. Está fechado o seu microfone. Está fechado. Desculpa te interromper, mas eu lembrei que essas afirmativas que você está fazendo agora são de um belíssimo estudo do Milton Schwantz, que está mencionado na bibliografia, e que tem acesso fácil, né, pela internet. Vale a pena dar uma olhada lá, porque o Milton foi um estudioso incrível. E a gente, então, ao invés de fazer sozinho, a gente pode fazer isso através do texto do Milton, né? Só para lembrar o pessoal. Na revista do aluno está a bibliografia também, deixa eu ver. Não está, Luiz. Não, está sim. É o último texto aqui, Milton Schwantz, 1 Coríntios 12, proclamar a libertação, e isso. Tem ali um link de internet que quem quiser pode acessar esse belo texto do Milton Schwantz. Né? Então, as primeiras afirmações são as mais importantes. Então, ele vai dizer paciente e benigno, né? E são definidas pelas afirmações que se seguem. Né? No verso 13, há um resumo das virtudes cristãs: a fé, a esperança e o amor. E a exaltação, então, como nós vimos, de que a maior das virtudes cristãs, a virtude por excelência, é o amor, como afirma Paulo. Ao descrever e defender as qualidades divinas do amor de maneira tão profunda, Paulo revela a imaturidade da igreja de Corinto. Exatamente nesse contexto, né? Num contexto de uma igreja que vivia contendas, que vivia problemas. Se nós olharmos os capítulos 11 em diante, 12 especialmente, e até o 14, né? De 12 a 14, Paulo vai estar tentando ensinar algo sobre modo excelente para a igreja de Corinto, que vivia uma situação um pouco complicada. Então, ele está transmitindo ensinamentos, né, para essa igreja, e aqui o núcleo central desses capítulos, segundo muitos autores dizem, é o hino ao amor. Ou seja, nós já mencionamos aqui em outras aulas anteriores, né, inclusive naquela da unidade, nós chegamos a falar nisso, né? A unidade, por exemplo, né? No essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas em tudo, seja no essencial ou no não essencial. É isso que quem cunhou essa frase, que nós não sabemos quem foi, parece que é derivada de Agostinho, mas eu não tenho muita certeza disso. Queria dizer, ou seja, no essencial, amor. No não essencial, também amor. A gente poderia até brincar e dizer assim: 3 coisas são importantes e fundamentais e imprescindíveis na vida de um cristão. A primeira delas é o amor, a segunda é o amor, a terceira também é o amor. Ou seja, é o fundamento. Paulo revela, então, essa certa imaturidade da igreja de Corinto, né? Ele veementemente condena todo o ressoar barulhento do orgulho e da superioridade dos coríntios. Não? O antídoto para isso é o amor,
que ele também vai chamar lá em Colossenses, né, no capítulo 3 de Colossenses, de vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição de todas as coisas. O antídoto para, ou seja, o modo como neutralizar este modo de vida errático da comunidade de Corinto seria a vivência fundamentalmente do amor em suas ações e em suas relações, interna e externamente na comunidade de Coríntios. Sem esse verdadeiro amor, amor que provém de Deus, que se doa, que não busca os seus próprios interesses, que nem se ressente do mal. Quanto mal fizeram a Jesus, o Jesus homem, foi torturado, foi pregado na cruz, foi cuspido, foi chicoteado, blasfemaram contra ele. Não se ressente, não se ressentiu desse mal. Não é possível um convívio fraterno e nem sincero se não estivermos abertos a estes princípios e fundamentos que o amor nos desafia. Por isso a palavra de Deus nos exorta. 1 Coríntios 16, 14. Paulo vai dizer, então, quase que como coroando esse ensinamento à igreja de Corinto. Ele vai desafiar, então, finalmente os coríntios, né? Façam todas as coisas com amor. Todas as coisas. É imprescindível ter esta perspectiva de que o amor é transversal, de cima para baixo, de um lado para o outro, na diagonal. Ele perpassa toda a experiência de vida do cristão. A revista é muito mais rica do que isso que a lição na revista é muito mais rica do que isso que eu mencionei aqui, que foi mais ou menos uma síntese, e eu queria terminar com um material muito interessante que alguns de vocês conhecem, que é do livro do José Migues Bonino, né, teólogo metodista argentino. Esse livrinho está traduzido ao português, né? E foi escrito originalmente em espanhol, mas está traduzido ao português. Se procurarem lá na internet pedindo por PDF, vão ver que na biblioteca da Igreja Metodista de Vila Isabel está lá esse texto para fazer download, né? Para baixar, você pode ler no seu computador. O nome do livro é Ama e Faze o que Quiseres. A ética do novo homem, ou da nova mulher. José Migues Bonino é o nome do autor, nós já mencionamos várias vezes aqui o Bonino, né? Então, o texto do Bonino, lá num capítulo, ele é permeado desse princípio do amor do começo ao fim, né? Porque é um livro sobre ética e ética cristã, e o princípio da ética cristã é o amor. Mas tem um subcapítulo muito interessante em que ele fala do paradigma do amor, lá pela página 70, mais ou menos, do livro. Vamos ver se eu faço isso aqui bem rapidamente. Não é exato, como às vezes se afirma, que o Antigo Testamento desconheça ou relegue o amor em sua concepção de Deus ou do homem. É certo que o mandamento do amor ao próximo se limita mormente à comunidade de Israel, ou seja, interna à comunidade de Israel, mas ressalta principalmente nessa ética de vida permeada pelo amor, ressalta os pobres, os fracos, os órfãos, o estrangeiro que mora em Israel, isto é, os que estão mais desprotegidos, inclusive o inimigo, em situação de necessidade. A obediência à lei de Deus se verifica na disposição de amar concretamente e eficazmente aqueles e aquelas que nada podem oferecer em recompensa. Amor eficaz
se bem que nasce no coração para a concepção do hebreu, que era o centro da personalidade, o centro da vida, o coração, não cede, ou seja, não deriva do mero sentimentalismo. Não é deste amor que o Antigo Testamento está falando, não é de sentimentalismo, não é de dó. Talvez está carregado de compaixão, mas não é do amor frívolo ou sentimental. Há de expressar-se em fatos muito concretos. O amor é, pois, já para o Antigo Testamento, uma qualidade de existência pessoal, intencional e ativa, livre, no sentido de que não depende da atitude do outro. Não é porque o outro é bonzinho comigo que eu tenho que amar ele. Não é porque o outro me traz benefícios que eu preciso amar ele, que eu devo amar ele. É destinada à criação e ao sustento de uma comunhão universal, eu diria aqui, e uma solidariedade interpessoal e fundada no próprio amor de Deus para com seu povo. Então, há uma espécie, já no Antigo Testamento, de uma teoria acerca do amor. Particularmente no Novo Testamento, obviamente, é que nós vamos ver este princípio explicitado no grande mandamento e no chamamento de Jesus para todos os cristãos, e nesse belíssimo hino de Paulo e em muitos outros lugares do Novo Testamento, né? Talvez permeando muito mais o Novo Testamento, né? O Novo Testamento quer, então, assim, indicar para a nascente família cristã qual é a qualidade dessa nova vida que Jesus nos chama, ou seja, a vida em amor, para a qual o Evangelho abre portas e emprega uma série de indicações que, então, aqui Bonino vai chamar de paradigmas, os paradigmas éticos do amor. O paradigma é um caso exemplar, é, digamos assim, um tipo especial que nos indica um modo de vida e um comportamento que nós vamos precisar adotar. Então, o primeiro paradigma que... Aqui eu vou ser muito rápido, vou só citar, depois, se vocês quiserem, podem ler o livro lá do Bonino e ver que é muito mais denso do que isso, né? Então, o primeiro grande paradigma do amor que o Novo Testamento nos dá é o próprio Jesus Cristo e o seu comportamento, seu modo de vida, como ele conviveu com as pessoas, como ele se expressou diante das pessoas, dos seus discípulos, das pessoas que assediam a ele como ovelhas que não têm pastor. Este primeiro paradigma nos aponta uma direção do amor. Para onde que se dirige o amor? O amor se dirige ao próximo. Na pessoa de Jesus, Jesus está sempre preocupado com o outro, com as outras pessoas. Amar toma forma de ser e de operar de Jesus Cristo, de como ele se mostrou à humanidade. A vida do que ama está totalmente determinada pela necessidade de amor para o próximo. E aqui eu poderia dizer assim, hoje já esse livro já é antigo, mas hoje muitas outras coisas, muitas outras reflexões vieram à tona. Por exemplo, amor à criação, amor à natureza, amor a tudo que Deus criou. O segundo paradigma que Bonino levanta aqui no Novo Testamento, né? É o amor como cumprimento da lei. Jesus diz que não veio para revogar a lei, mas para reforçar uma nova dimensão da lei. O propósito de Deus de dar a lei, de orientar o seu povo para o exercício e o cuidado e o respeito ao próximo, ou seja, um modo de vida comunitária. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, nós vamos ver o seguinte, como um exemplo do resumo da lei. Onde se deve exercitar o amor, devemos nos perguntar. Então, o mandamento vai dizer, na família.
honrarás o teu pai e a tua mãe. Vai dizer também, no casamento, não adulterarás. Vai dizer que também devemos exercitar o amor na ordem econômica, não furtarás. Ou também na relação pessoal e jurídica com a comunidade, não matarás, não levantarás falso testemunho, e por aí vai. Né? Se nós pegarmos cada mandamento, nós vamos ver que é um chamamento para o exercício, fundamentalmente, do amor. Né? Aqui Bonino vai longe na reflexão, mas eu quero pular lá para o terceiro paradigma, que é tanto Paulo como o restante das epístolas e dos evangelhos do Novo Testamento referem-se muitas vezes ao mandamento do Senhor ou às palavras do Senhor. Tratam-se dos ensinos ministrados por Jesus, que a igreja primitiva entesourou, rememorando-os para constituir-se como comunidade de fé em meio à comunidade humana. Ou seja, a vivência de tudo aquilo que Jesus mesmo antes viveu, dentro desse paradigma de vivência do amor, é, de fato, evocado, né, em todo o Novo Testamento como um paradigma, como um modo de vida para as nossas vidas. E, por fim, Bonino vai levantar finalmente o último paradigma. No Novo Testamento existem muitas listas de deveres, obrigações e virtudes que se ordenam e encarecem aos crentes a sua prática, a sua vivência. Paulo enumera em várias ocasiões as virtudes que correspondem à vida cristã. E nós podemos relembrar aqui várias delas dos textos de Paulo. Mas a primeira coisa, a coisa fundamental que essas virtudes sempre apontam, é o que nós falamos lá do texto de Gálatas, né? É para o perfil, para o fundamento do amor. E Gálatas, recordando outra vez, 5, né? 22, 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Concluindo, texto do Bonino, abro aspas aqui outra vez. Amar não é, portanto, para o Novo Testamento, uma vaga ou uma piedosa exortação a uma geral vivência sentimentalista inoperante. Sua concreção está indicada em uma série de paradigmas. Amar é viver na direção do próximo, pagando o preço correspondente pela identificação total e sem reticências com as necessidades do outro, da outra. Amar é submeter-se aos propósitos do Criador, de Deus, manifesto nas diferentes ordenanças para a vida humana. É servir ao próximo de maneira concreta na família, na ordem econômica, na ordem política. Amar é impregnar a totalidade das relações com a totalidade dos homens na disposição concreta, sincera, ao serviço e à entrega que Deus requer de cada um de nós. Amar é ingressar nas relações e exigências éticas da cultura na qual nos encontramos, com a livre determinação do novo homem em Cristo, da nova mulher em Cristo, e repensar e reviver essas relações e exigências na forma nova que corresponde a esse novo homem, com amor. A constante reconsideração da vida de Jesus, do seu ensinamento,
da lei dada por Deus a Israel, das instruções do Novo Testamento, nos permitem manter presente este caráter concreto da grande virtude, do grande mandamento, que é o amor. Ao mesmo tempo, um conteúdo ético da nova vida, da nova comunidade, da nova humanidade em Cristo. E aí, acho que não tenho muito mais do que isso que dizer, né? Já é bastante, e abrir aqui as nossas considerações agora de quem quiser participar. A Rosa, então, com a palavra. Nossa, Luiz, magnífica assim, a nossa última aula da revista. Parabéns. Porque, assim, bom, primeiro tu fosse feliz, né? Pegasse o que tem que pegar mesmo. Mas, assim, o que eu acho mais fantástico no cristianismo assim, vocês todos sabem da minha história de vida. Eu fui professora de teologia e cultura mais de 30 anos na UNEMEP, enfim. Eu sempre foquei muito nas diversas religiões, ajudando os alunos a entenderem que as religiões são sempre mediações para acessar o sagrado, né? Sempre esse foi meu principal e absoluto objetivo, porque com isso a gente sempre respeitou as diferentes práticas religiosas de cada aluno, e ao mesmo tempo a gente conseguia fazê-los entenderem melhor o quanto que as práticas religiosas ao longo da vida muitas vezes precisam ser superadas. Mas o que eu quero dizer, fazendo só esse breve comentário, é assim, é inegável, não é, o magnífico da diferença do cristianismo em relação a outras religiões, por conta exatamente da experiência salvífica de Jesus, não é? Nessa expressão do amor. O amor é a coisa que não... a solidariedade, o afeto, o cuidado, o zelo, tudo isso pode estar presente nas outras religiões. Mas o ato amoroso de Jesus, o ato absoluto amoroso de Jesus, só está no cristianismo mesmo, né? E isso é o grande diferencial. E isso é o que nos comove, é o que nos move e nos comove, no sentido de que nos pega, né? Então, assim... Eu acho que é a única religião em que o próprio Deus se entrega. É a única. Como Jesus, né, amou os seus até o fim, entregou-se por eles. E é isso. Então, assim, quando na minha experiência pessoal, preciso dizer isso, quando eu conseguia chegar nisso, com uma turma de 80 alunos dentro de uma sala de aula de um curso qualquer da Unimep, porque não era um curso de teologia, era um curso qualquer, assim, era o ápice da alegria, né? Porque, assim, a gente conseguia dizer isso e o aluno conseguia entender. E, bom, são reminiscências e memórias da minha história, mas o que eu quero dizer, assim, é isso que é o diferencial, né? E a lição de hoje, ela está focada nisso. Eu acho que o texto de 1 Coríntios é o texto, na minha perspectiva, mais bonito da Bíblia. Eu digo isso sempre. Eu carreguei na minha aliança durante 20 anos, porque ele é o diferencial, né? É aquilo que faz com que a gente diga, aqui tem sentido, aqui tem valor. E a aula de hoje, então, ela foi, assim, sensacional, porque ela foca nisso, né? Então, assim, se nada nos fizesse ser cristãos, só conhecer essa proposta do amor de Deus e essa exemplificação do amor de Deus na cruz, não é? Já é tudo, né? Não tem outra coisa a dizer senão isso. A palavra falta. Não há palavra para falar do amor de Deus, enfim, explicitado pela graça e na experiência da cruz. É um pouco isso. Vamos abrir, então. Essa é a nossa... É como se hoje fosse domingo passado, é o último domingo do ano, nós estamos terminando, um pouquinho atrasados. E vamos abrir, então, para esses comentários de vocês. A Reinalda já tinha avisado que tinha que sair,
Então, assim, temos a Zoé, a Ivonete, o Edivaldo para fazer os comentários. Então, assim, vamos lá. Quem quer falar? Zoé, Ivonete? Tem que abrir, queridas, se vocês querem falar. Eu abri. Tá, então vai. Nossa, parabéns, professor Luiz, foi uma bênção. Acho que realmente o senhor foi muito feliz, fechou o ano assim, com chave de ouro. Não esperava que tivesse tanto enriquecimento dessa lição. Eu li por 2 vezes, mas quando o outro fala, ajuda mais ainda. E eu fico pensando que coisa incrível realmente é esse mandamento. Rosa, você tem razão, é um dos textos mais lindos da Bíblia e desafiador, né? Porque você pensa que você ama, mas o Luiz falou uma coisa assim tão importante: amar porque o outro está nos fazendo bem é a coisa mais fácil do mundo, é doce de coco, é uma maravilha. Mas quando você vai amar, tem que amar. Esse é o texto disse, tem que amar todos, independente se você gosta dele, se ele é bom para você, se ele não é bom, se ele te ofende, se ele não te ofende. E aí vem o desafio de terceiro. Que amor que nada! O cara nem gosta, a pessoa nem gosta de você, está sempre te ofendendo. Isso não é amor. Espera aí, tem que ter pé no chão. E aí você fica assim, nossa, mas o outro está errado mesmo. Mas é você amá-lo, independente do que ele faz para você. E aí eu queria colocar o testemunho de uma pessoa muito querida, que eu tenho como exemplo de verdadeiro cristão. Ele era um cidadão comum e se converteu, é bem rápido a minha ilustração, e se converteu. E depois que ele teve certeza que ele tinha abraçado os princípios cristãos, que ele ia continuar lutando para ser cada vez melhor, ele se lembrou de uma pessoa que dizia que ele tinha errado e era inimigo dele, numa outra cidade. E ele falou, eu vou até ele para a gente acertar isso. E a família, mas você não tem nada que acertar, foi ele que... Não tem importância. Ele foi lá e falou, olha, por que nós somos inimigos? Porque você fez isso. Não, eu não fiz. Mas já que você está dizendo que eu fiz, eu venho aqui te pedir perdão e queremos ser irmãos. Não queremos mais essa desavença. Mas ele falou de uma maneira tal que o homem não teve condições nem de dizer te perdoo, não te perdoo, ele ficou mudo, e aí o meu amigo virou as costas e veio embora e falou assim, agora eu posso tomar a ceia tranquilo. Eu fiz as pazes. Quer dizer, ele não tinha que fazer as pazes porque ele não tinha ofendido, ele não tinha errado, mas ele estava tranquilo. Então, eu acho que isso é amor, é você olhar o outro. Escuta, eu acho que eu não errei, mas você acha que eu errei? Isso é o meu perdão aqui. Eu quero que você me perdoe e eu te perdoe, filho. Isso é muito difícil hoje. Quando que a gente faz isso, a gente analisa de todos os lados para ver se realmente o outro está errado. Se o outro está errado, não. Então, é ele que tem que me perdoar, não sou eu. E eu acho que o perdão tem que partir de mim. Eu te perdoo. Mesmo, talvez eu não sei se eu tenho errado, mas você acha que eu errei, então eu te peço perdão. Isso é amor. Isso eu acho que é o amor. Independente de qualquer coisa. Muito obrigada, professor. Foi muito bom. Legal, Zô. É isso mesmo. Quantas experiências assim a gente tem na vida, né? Nossa, muitas. Vamos lá, Ivonete, chegou. Eu só quero agradecer o fechamento da revista, né, que foi excepcional.
acho que não teria como fechar sem o tema amor mesmo, porque ele realmente permeia tudo. E muito obrigada, viu? Acho que foi bom. Eu vou procurar esse livro e quero ler. Acho que vale a pena mesmo. Obrigada, viu, Luiz? Que bom, Ivonete. Vamos lá. O livro, então, o título em português, Ama e Faze o que Quiseres. Em espanhol, também está disponível, se quiser baixar o original, Ama y haz lo que quieras. José Migues Bonino, o nome do autor. Agora, a frase, que é título do livro, né? Existe um complementozinho, né? A ética do homem novo, né? A frase ama e faz o que quiseres é de Santo Agostinho, né? Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. O Edivaldo aí provavelmente pode dizer muito sobre isso, né? Filósofo que é. Vamos lá, Edivaldo, alguma coisa? Sim. Não, na verdade, eu acho que, como diz a Zoé, nós estamos fechando com chave de ouro, né? Quer dizer, a revista e esses nossos encontros, né? E como também coloca a Rosa, eu acho que foi algo do maravilhoso a sua exposição, Luiz. Então, parabéns pela sua construção do tema, pela sua formulação. Na verdade, eu ia fazer referência a Santo Agostinho, no sentido de que a tradição, né, da reforma, ela é toda agostiniana, e essa, não sei se a gente pode dizer assim, mas esse axioma agostiniano, ama e faz o que quiseres, é o que, assim, porque Agostinho é paulino, né? Agostinho é inteiramente São Paulo. Então, quer dizer, a gente não entende Agostinho se a gente não entender Paulo e toda a tradição do Antigo e do Novo Testamento. Acho que esse é um ponto que a gente poderia pensar. Eu, pessoalmente, estou fazendo assim uma leitura para poder aprofundar alguns pontos da Fratelli Tutti. Então, eu estou trabalhando um tratado de ética que tem 3 grandes partes, né? De um pensador espanhol chamado Marciano Vidal. Eu estou lendo a moral social dele, né? Quer dizer, agora, mas trabalhei aspectos da moral fundamental e da moral da pessoa. E ele, na verdade, ele traz toda essa temática do amor, né? No sentido de considerar três questões que são decisivas: o tema do amor, enquanto caridade política, depois o tema da justiça e o tema do bem comum. Então, no âmbito do amor enquanto caridade política, ele vai atravessar toda a tradição católica, mas ele vai também atravessar a tradição protestante. E na tradição protestante, ele vai trabalhar com Paul Tillich, né? Então, eu acho que é muito interessante o Luiz trazer aqui o Milton Schwantz, né? Lembrado pela Rosa também, e o Migues Bonino. Eu acho que essa é uma obra, anotei assim todos os pontos. Eu acho que ela é uma obra interessantíssima para se pensar a dimensão da ética a partir dessa questão do amor. Mas o Marciano Vidal ele diz assim que a justiça e o direito e o bem comum são as mediações para se operacionalizar a questão da caridade política, do amor enquanto caridade política. Ou seja, é necessário a justiça como uma mediação e a dimensão do bem comum, né, enquanto fim último. E aí culmina com a conclusão do Luiz, né, quando ele diz que na obra do Bonino há um conteúdo ético da nova humanidade em Cristo. Acho que
estou tentando aqui pensar isso em termos de uma ética para o nosso tempo. E por que isso? Porque na conexão Deus, outro e si mesmo, nós vivemos num tempo onde há uma fragmentação e o que se impõe é o si mesmo. A lógica do nosso tempo é a lógica do si mesmo. Não é uma lógica que é mediada pelo outro e muito menos mediada pelo absoluto, né? Por causa da crise e do próprio processo de secularização que o nosso tempo está vivendo, né? Então, a questão é como a gente restituir essas três dimensões, como diz o Luiz, que se interconectam, que é o amor de Deus, o amor ao outro e o amor a si mesmo, né? Quer dizer, acho que essa é a grande novidade e a perene novidade do cristianismo, como já foi afirmado, no sentido de que nós não podemos amar a Deus se não tiver o outro, mas nós não podemos amar a nós mesmos se não tiver o outro. Mas, em última instância, independente de Deus, independente de mim mesmo, o critério é sempre o outro, né? Por isso que um dos temas centrais do nosso tempo passa pela chave da alteridade, né? Então, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Henrique Dussel, o próprio Habermas, né? Dentro de uma tradição europeia, eles estão articulando a temática do outro, ou seja, quem é o outro efetivamente com quem eu me relaciono, quem é esse outro. E a gente vê, então, que o nosso tempo é um tempo que nós vivemos um certo déficit da experiência ético-moral, né? É um tempo marcado muito mais pela lógica jurídica. E dentro de uma correlação, o direito, a lógica jurídica não pode se sobrepor à ética nem ao amor, né? E as decisões, elas são determinadas pelas questões jurídicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o direito positivo, ele era linkado, né, à questão do amor. E o mundo contemporâneo fragmenta essa dimensão. A Idade Média formula uma conexão de uma lei divina, né, de uma lei natural e uma lei positiva. Essas coisas se conectavam. Na modernidade, no nosso tempo, ficou só a lei positiva. Então, nós perdemos todas as fundamentações ou seja, nós não podemos entender o mundo ocidental moderno se não entendemos essa herança que a gente bebe do cristianismo, né? Eu acho que aqui a gente tem, a partir da fala do Luiz, para fechar, elementos para se construir uma ética cristã, uma teologia da libertação ética na América Latina, desde Milton Schwantes, desde Miguel Bonino, para o diálogo com o debate teológico na América Latina. Eu acho que aqui está uma grande chave que o Luiz traz, no sentido de buscar as fundamentações na aula passada, né? No texto de Wesley, citado pelo Luiz no Sermão 39, o Espírito Católico, e o outro texto, a Carta a um Católico Romano. Eu acho que esses textos dão assim uma fundamentação de uma teologia latino-americana, de uma teologia ético-latino-americana a ser formulada, e já existe uma formulação, mas eu diria a ser avançada e a ser construída no nosso contexto, no nosso solo, né, de realidade americana e, de um modo especial, latino-americana. Enfim, queria mais fazer essas pontuações no sentido de que eu acho que o Luiz abre muitas possibilidades para a gente seguir pensando e seguir dialogando nessa perspectiva. Muito obrigado, Luiz. Sobre ombros de gigantes, né? Uhum. É verdade. Eu queria, Rosa, só para uma última colocação aqui, e depois, inclusive, dizer que nós podemos ficar mais uns minutos, se você quiser conversar sobre os próximos passos, né? Mas eu queria terminar, digamos, poeticamente, né? Eu gosto muito do Tiago de Mello.
Eu vou ler um verso do Estatuto do Homem, que é o artigo 12 do Estatuto do Homem, né? É o penúltimo, o antepenúltimo artigo, né? São 14, né? Então, o artigo 12 diz o seguinte: Estatutos do Homem. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begonha na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Ele é maravilhoso, né? Muito lindo. O que me parece mais interessante, Luiz, quando tu traz Tiago de Mello, é pensar assim que o verdadeiro extrato, o verdadeiro sentido do cristianismo, ele efetivamente se efetiva quando a cultura, de forma geral, independente das religiões, absorve isso, né? Se impregna com esses fundamentos. Então, assim, Tiago de Mello ele está tomado pela poção mais fundamental do cristianismo. E não é um homem, até que, teoricamente, era um comunista, né? Religioso, do jeito que a gente entende religião. Então, isso é lindo, né? Porque isso é outra coisa, né? Que no cristianismo é tão forte que está na sociedade, né? Tá ali. Nós tivemos um colega alguns anos atrás que disse assim uma vez, disse publicamente: não, mas a gente não tem mais o que dizer, porque a sociedade está dizendo por nós o que a gente não diz. Que bom que a sociedade está dizendo por nós o que a gente não diz também, né? Porque significa que ela entendeu e a nossa pregação chegou, né? E na verdade, a gente parece que quer reter para a igreja só essa compreensão absoluta, e não é isso, a cultura entende, a cultura pega isso, né? Tiago de Mello é uma glória. Queridos, eu acho que é isso mesmo, podemos ir terminando, então, né? E se o Edivaldo pode ficar uns 10, 15 minutinhos, e o Luiz também, eu pediria para a Ivonete e para a Zoé que nos desse essa licença para a gente poder pensar as coisinhas da continuidade do nosso trabalho, especialmente porque o Luiz está dizendo que não vai poder estar conosco nos próximos domingos, então vou precisar repensar bem aquilo que nós havíamos combinado. Tudo bem? Podemos fazer isso? Vamos fazer uma oração, então, só para terminar. Deus amado, nós queremos te pedir a tua graça, o teu cuidado, a tua companhia conosco, hoje e sempre, com os nossos queridos, com aqueles que nós nem conhecemos e que precisam de ti. Pedimos que tu estejas abençoando os planos para esse ano de 2021 e que tu estejas nos dando saudabilidade para enfrentar os próximos tempos, nos ajudes a compreender o sentido desses acontecimentos todos, nos abençoes nos nossos planos para a nossa escola dominical, abençoes todos esses nossos queridos colegas e companheiros da classe que não estão podendo estar conosco agora, mas que estão envolvidos provavelmente com as suas dificuldades e com suas férias e seus projetos pessoais, e que tu nos permitas continuar insistindo que esse momento é um momento bom para todos nós, que ele nos ajuda a amadurecer na fé e que ele ajuda a gente a enfrentar as mazelas desse mundo tão complicado. Nós oramos agradecidos, pedindo que tu renoves as energias de todos nós, em especial do Luiz, que está enfrentando essas dificuldades maiores, e que tu nos faças revigorar na experiência da fé, no teu amor, no teu cuidado. Nós oramos agradecidos, muito agradecidos, pelo gesto amoroso teu um dia na cruz que nos salvou a todos. Que tu nos permitas ser mediadores, auxiliadores no teu trabalho, no teu serviço no mundo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então é isso, ficamos nós três aqui para trocar um pouco de figurinha. Beijo para Zoé, beijo para Ivonete, é isso? Bom Tchau, domingo, tchau. bom domingo, pessoal. Bom domingo. Boa semana, queridos, tá? Tchau. Bom. Então, Rosa,
Como disse, né, eu ando muito cansado, e com tudo isso que estou enfrentando, Eu sem sei. saber ao certo o que vai acontecer, né, no ano e tal, queria tomar aí umas 3 semanas para realmente descansar, Não, não quero nem entrar nesse escritório aqui, eu sei. porque agora já no dia 31, no dia 30, aliás, já é o início do semestre para mim. É um Não, eu não tenho. semestre letivo, né? Já começa em fevereiro e tal. E além do mais, eu tenho algumas atividades para o primeiro trimestre, atividades de trabalho mesmo, vão me pagar para eu fazer algumas coisas pontuais, né? Se Tá, eu não descansar essas 2, 3 semanas aí, eu já vou tá. entrar com a cabeça quente Não, a gente no entende, ano. fica tranquilo, eu estou Então, tranquila. eu diria assim, converse com a Luciana ou com quem quer que seja aí que possa ajudar para marcar o Zoom do dia 10, do dia 17 e do dia 24. Tá, Dia 31 até eu já posso estar de volta, viu? Que tá, é a última semana. Agora, eu ainda vou decidir esta semana agora, porque vence a semana que vem, se eu vou ou não renovar. Eu vou fazer umas contas aqui e ver se vale a tá, pena eu renovar por um ano, que sai mais barato e tal, ou se eu não vou renovar. Não decidi isso totalmente ainda. tá certo. Mas isso a Luciana já tinha nos dado um toque na semana passada, lembra? Ela Então, pode, isso é a minha menor preocupação, é essa. Eu te confesso qual é a minha maior preocupação, vou dizer para os dois agora aqui, ó. É que nós pegamos um rumo na semana passada, foi o rumo proposto pelo Edivaldo, da questão do ecumenismo, que nós precisamos assim de 2 trabalhos bons sobre o Vaticano II e sobre o Conselho Mundial de Igrejas. E eu te confesso, Luísa, e não entenda que tem pressão nisso, tem só uma retomada para ver se eu entendi bem e para ver como é que a gente pode fazer isso. Eu entendi que o Edivaldo faria do Vaticano II e que tu ajudaria com a questão do Conselho Mundial de Igrejas, porque a gente tinha pensado de não chamar alguém de fora, eu mesma propus isso, porque acho que o nosso grupo ainda é um grupo muito simples, muito pequeno, né? Salvo alguns de nós aí temos uma boa interlocução, muitas pessoas do grupo só assistem mesmo nesses temas mais duros, mais pesados, e a gente até entende que não tem mesmo formação nessa área. Então, eu tinha pensado, na minha cabeça tinha estruturado um pouco assim, ó. Tinha surgido a ideia da Magali, que eu acho que é um pouco nossa, meio misturadinha com a gente poderia fazer o contato. Então, eu tinha pensado que no dia 10 o Edivaldo podia apresentar o Conselho o Vaticano II, e no dia 17 eu tinha achado que tu faria isso, mas quem sabe se eu posso fazer, e que eu não achei meu livro, eu estou meio atrapalhada porque eu não achei meu livro aqui em casa, então talvez precise do teu. Eu posso te mandar o capítulo 5. Agora, É, se você entrar no site do próprio Conselho Mundial de Igrejas, é, procura no Google por Concílio Mundial de Igrejas. tá, Ele tem um website em várias línguas, em vários idiomas, tá, e tem a história lá do concílio, tem tudo lá. tem tudo lá, né? Agora, aqui o capítulo 5 eu posso escanear e te mandar essa semana. Então tá. Legal, isso é bom. Eu estava, na verdade, eu preciso do nome do livro completo, porque eu não achei o meu. É É Libertações, né? simples. Ecumenismo e libertação. É isso mesmo, eu não consegui achar aqui. Mas eu vou achar. De qualquer forma, me manda, por favor, que daí eu fico com esse. Vai ter que ser isso. Qual é o meu. Bom, eu tinha pensado assim, então, só para vocês entenderem, daí vocês reagem. No dia 10, eu pensei que o Divaldo podia colocar o Vaticano. Eu estou pensando cronologicamente, né? E no dia 17, o Conselho Mundial. Embora venha tudo meio emboladinho, mas achei que podíamos começar com o Vaticano II. E no dia 17, o Conselho Mundial de Igrejas, que eu pensei que era tu, faço eu, tudo bem. E no dia 24 de janeiro, eu pensei de fazer um contato com a Magali, porque daí ela podia trazer para a gente uma experiência da vivência dela, mais isso do que qualquer outra coisa. No dia 31 de janeiro, eu penso que a gente já pode apresentar para o grupo a revista nova, as lições que a gente for fazer. Daí é outra coisa que eu já acionei a Dalene por fora. A Dalene está tentando angular. Eu duvido que tenha até. Não, viu, Rosa? Desculpa, Oi? mas
Eu duvido que tenha até 30 por fevereiro só. Desculpa, não te entendi. Alô, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Eu não Eu entendi o que duvido você que disse. eu duvido que tenha a revista para 31 Não, mas é que eu de pedi para a janeiro. Darlene fazer uma outra coisa, ou revista nova, ou as lições da revista do semestre passado que não foram editadas, mas que poderão estar disponíveis digitalmente, quem sabe, ou uma revista anterior que a gente adote e faça sobre metodismo, por exemplo, alguma outra. Então, isso fica, eu administro com a Darlene, isso fica mais fácil. O que está me preocupando? Vou dizer para vocês. O que eu já sabia que ia acontecer. Mês de janeiro, na minha experiência com a classe, é essa: tem uma baixa. E uma baixa que é o único tempo que as pessoas dão uma saída ou fazem o que tu está fazendo, que eu também cansei de fazer. Né? Não quero mexer com nada de igreja, agora quero ficar quieta nesses domingos em casa. Então, o tema é um tema que nós escolhemos que é sofisticado. E eu fiquei preocupada porque eu estou achando que nós vamos ter assim a clientela de hoje, 5, 6, 7 pessoas. Com certeza. Então, Nós não talvez a gente conseguimos. precisava reavaliar isso, Rosa. Então, é isso que eu fico muito preocupada, porque Porque nós não, na verdade, nós não temos compromisso com nada, assim, não é dizer nada. que vão fazer, temos que fazer, não. De repente vai fazer outras coisas mais sencillas, mais simples nesses dias aí, ou pegar algum texto bíblico, fazer um estudo, e até porque por exemplo, Magali, não dá para garantir que ela posta dia Não dá. 24. A Magali, pela minha experiência, olha, eu já tive que em assessoria que ela deu em eventos que eu promovi aí, este ano, eu já tive que adaptar o evento à condição de data dela, porque ela é super carregada de coisa É. e embora está viajando menos agora, mas ela está cheia de trabalho. E a gente que coordena esse tipo de atividade, a gente tem que ter bom senso de não queimar uma pessoa para fazer uma palestra para 10 pessoas, não é? Porque Essa é outra coisa. a gente Trazer sabe, a Magali para nós 4 ou 5 aqui, não tem sentido, não não, tem sentido. não, sem desmerecer ninguém, mas eu acho que Não, mas, claro, mereceria um pouco mais, né? claro, então eu também acho. Então, assim, eu queria colocar isso na discussão de vocês, porque é fácil eu chamar a Barbosinha, por exemplo, eu não consegui fazer contato com ele, mas eu faço. É fácil eu chamar a Barbosinha e Barbosinha entra com o estudo bíblico que ele decide. Ou um tema do metodismo que ele queira abordar, porque ele é especialista nisso, né? Pois é, então. E alguns ficaram em aberto, né? Porque eu sei que o Edivaldo está um pouco sobrecarregado também com os textos dele. Então, assim, eu quero reavaliar isso com vocês, porque a ideia é muito boa, mas eu não sei se a execução se ela é favorável. E, assim, quero ouvir. O que tu acha, Edivaldo? O que vocês me dizem aí? Não, eu acho que talvez a gente possa jogar para frente esses temas que a gente quer enfrentar com o grupo todo, para que o grupo saia fortalecido. Acho que essa é a ideia. E nesse ínterim, a gente poderia se dedicar a pontos da teologia wesleyana, a partir do Barbosinha, por exemplo. Se ele... Né? Isso seria mais fácil, não é? Mais simples, eu acho. Acho que sim. Eu queria dizer. Ou que ele didatizasse, assim, como é que se estrutura a teologia wesleyana. Fazer uma introdução, né? No sentido de localizar Wesley com a sua teologia, com seus textos, os principais temas, enfim. Por um outro lado, Edivaldo, também isso é um tema que o grupo estava ansioso, desejoso de fazer. Sim. Então, talvez o que a gente pudesse fazer era propor para o Barbosinha, e isso ele tem, se ele quer dar para nós as 3 próximas lições, Claro. a bel prazer dele, ele escolha lá os temas que ele quiser. Não necessariamente metodismo. E sim a gente pensar para fevereiro em adotar a revista, que tem uma revista só sobre temas do metodismo, e aí sim com a contribuição mais efetiva do Barbosinha. E aí todo o grupo estaria de volta.
senão a gente também queima o tema do metodismo nesse período que é um período mais pobre nosso de presença das pessoas. Eu fico com a sensação que cancelar agora está meio tarde. Assim, avisar para as pessoas não, porque não foi uma decisão do grupo, assim, cancelar tudo. Então, eu me sinto constrangida também de fazer autoritariamente isso. Mas a gente manter com estudos mais leves, que sejam interessantes para quem vem. Quem é que vai vir, gente? É a Ivonete, é a Rinalva, né? Somos nós aqui que estamos segurando a onda, e mais 2 ou 3 pessoas, a Égila talvez seja na próxima semana e tal, mas não vai passar disso, porque o grande grupo vai voltar em fevereiro só. Então, eu sinto que a gente tem que abastecer o grupo, mas não queimar 2 temas que são importantes, tanto esse do ecumenismo quanto do metodismo. O que vocês acham disso? Estou louca? Não, eu acho que está certo, mas a primeira providência vai ter que ser ver se consegue contato com o Barbosa, ver se ele estaria disponível, né? Se ele não tiver, de qualquer modo, não mudar a ideia geral e fundamental, que é não ter um assunto, um tema tão macro como esse, e ter algumas aulas aí mais livres para preencher esses 3 ou 4 domingos, né, de janeiro, e manter pelo menos os que puderem conectados, né? E depois em fevereiro, aí também tem que ver o seguinte, se vai conseguir essa revista e ver. Eu diria assim, Rosa, primeiro teria que ver o que vai trazer essa revista, se é alguma coisa muito interessante, eu não sei. Eu estou suspeitando de uma crise na escola dominical, ou na produção da escola dominical, entende? Também acho que é isso. Porque parece que a Andréia já não vai trabalhar o ano que vem, e não sei como é que vai ficar isso. Os bispos parece que não estão muito preocupados com isso, né? Não vejo ninguém falar nada. Eu disse para a Darlene que a coisa que mais me preocupa não é o material. Eu tenho muita revista aqui em casa. Material a gente tem. Que a gente pode reproduzir sem problema, né? Na base do envio, como a gente tem feito. Mas o que mais me preocupa é a gente não estar parceiro na questão da escola dominical, porque parece que isso é uma maneira de ir desmontando, né? Desmontando essa perspectiva. Por isso que eu pedi para a Darlene, então, sapear um pouco, né? Sentir um pouco, ligar para a Angular, ligar para a Andréia e entender um pouco. Andréia já acho que nem está mais aqui em São Paulo, ela está com os 2 pais com Covid. Ela está lá no Rio de Janeiro, e a mãe está mal, viu? O pai saiu do hospital e estava terminando tratamento em casa. A mãe está entubada. E ela tem um irmão que é Down, e que depende dos pais e tal, então parece que é ela para tudo agora lá. Nossa, coitada. Ela é solteira, Andréia, ou é casada? Ela é, acho que divorciada, não sei, ela tem uma filha adolescente. Bom, eu pedi de qualquer forma, eu deleguei isso para a Darlene, Luiz, tá? Para a gente ficar mais leve. Material não vai faltar. Eu tenho várias revistas aqui em casa que ao longo dos meus anos de escola dominical, que elas foram boas, eu fui guardando. Então, a gente tem material, é só reproduzir e tal. Isso é o de menos. O meu problema é político, né? No sentido da gente não estimular mais nessa linha do que você está dizendo, que os bispos não estão estimulando, que é um material caro, que a Angular não quer fazer, enfim. Então, isso eu acho que foge à nossa alçada, vai fugir. Para mim, agora, o problema é o Barbosinha certamente vai poder nos ajudar, porque ele sempre está disponível, a não ser que ele esteja com algum problema que a gente não está acompanhando, porque como ele não acompanha as outras lições, né, então a gente fica meio mal. Mas tem o bispo Josué ainda, que a gente pode acelerar e tal. Então, eu diria assim, eu diria assim, eu vou tentar o Barbosinha amanhã, vejo, se ele resolver, se ele puder, ele está sempre disponível, ele sempre tem material, resolve a nossa questão. Em 31 de janeiro, eu queria reservar essa data, queria que todo mundo tivesse, para a gente já poder definir o que vai ser em fevereiro. Então, se vai ser uma revista X, se vai ser estudos bíblicos,
Então, eu já trago para o pessoal, né? E já faço uma chamada geral, que é para a gente começar em fevereiro com a nossa distribuição regular e tal. Tá certo. E aí vamos, Tá tá? bom. Pode ser? Pode ser. E daí, entre segunda e terça, eu faço uma chamada para vocês. E aí você comunica também com a Luciana para ver esses 3 domingos aí do Zoom, tá? É isso aí. Então, não sei se a Darlene está de férias também. A Darlene está em casa, mas ela está com os filhos aí. Então, a Darlene está... Hoje eu falei com ela não podia estar aqui com a gente hoje, porque ela está envolvida com filho, família. Tá bom, está com os filhos, neto. Essas coisas que não tem como. Mas, para fevereiro, tudo se resolve, né? Agora, tá Luiz, bom. Eu queria te pedir que, de qualquer forma, tu me mandasse o capítulo 5. Eu vou tentar localizar o meu livro aqui, que eu não achei, mas enquanto eu não acho, eu quero dar uma olhada nele aí, até para poder justificar para a pessoa, porque agora eu tenho que fazer um contato com as pessoas dizendo que não será isso, será outra coisa, entendeu? Mas a gente não ficou categoricamente, né? Eu acho que não precisa ficar muito preocupado com isso, não. É só dizer que nós reavaliamos e, enfim, achamos que é um tema denso e que valeria a pena um pouco mais adiante, dar mais tempo até para a gente se preparar aí e tal. Então tá bom. Tá legal. Então, vai sair de férias ou vai ficar por aqui, Luiz? Não, vou ficar em casa. Talvez eu vá a algum lugar aqui por perto para passar o dia. Vou pescar em algum lugar aí. Tá bom. Sei lá. Pescar é modo de dizer, né? Ou dar sangue para os mosquitos aí em algum lugar. Tá bom. Muito bem. Tá ótimo. Então tá bom, gente. Uma boa semana, viu? Tá, um beijo. Um abraço, Luiz. Tchau, Rosa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.